Tá, na última aula a gente aprendeu um pouco sobre comunicação, alguns elementos teóricos. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre interpretação e compreensão e algumas outras coisinhas mais. Mas você tem que entender o que é interpretar um texto, o que é compreender um texto. Por quê? Porque as questões do Enem elas são basicamente divididas nesses dois tipos de questões. Existem questões de interpretação, existem questões de compreensão. E o jeito como você vai responder uma questão de interpretação é diferente do jeito que você responde uma questão de compreensão, certo? Existem poucas coisinhas que você pode prestar atenção que vai fazer com que você entenda se você deve interpretar aquela questão ou compreender ela. Se você entende muito bem isso aqui, você poupa bastante tempo na hora de fazer cada questão, que é muito importante. Tempo é muito valioso no Enem. Tá, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender alguns elementos que vão te ajudar a ler um pouco melhor. Esses elementos, esses 4 elementos são conjunções, preposições, sinais de pontuação e palavras negativas. Conjunções e preposições são assuntos assim, né, de gramática que faz tempo que a gente não presta atenção neles e tal. Então, se você tiver alguma dificuldade, volta um pouquinho, revisa esse assunto, procura nos seus livros de português mesmo, um pouco sobre conjunções e preposições, porque são coisas extremamente importantes que fazem com que você tenha uma melhor leitura. Como a gente viu conjunções lá em cima, tem muito a ver com coesão textual. Preposições tem muito a ver com posse, etc. Então, quando você entende por que cada elemento desses dois tipos, conjunções e preposições, estão empregados no texto, você começa a entender um pouco mais sobre as intenções do autor, que geralmente é uma questão que se cai muito, qual a intenção do autor. Então, esses dois elementos ajudam muito a entender isso. Outra coisa é sinais de pontuação. Uma boa leitura, gente, respeita os sinais de pontuação. Textos são escritos da mesma forma como a gente fala. Existem pausas no momento certo para que o texto fique fluido e a gente entenda da melhor maneira possível. Então, se você faz uma boa leitura respeitando os sinais de pontuação, os momentos de pausa no momento correto, além do mais, prestar atenção em interrogações, exclamações e por aí vai, faz com que você entenda melhor o que o autor está querendo dizer. E por fim, palavras negativas. Palavras negativas como nunca, jamais, etc., são muito reveladoras. Essas palavras têm um peso interpretativo muito grande. Quando você tem num texto esse tipo de palavras negativas, você tem muito mais claro a intenção do autor, o posicionamento dele sobre aquele assunto. Vamos lá. Compreender e interpretar. Compreender tem muito a ver com a informação que está no texto e interpretar a informação que está além do texto. Essa é a diferença principal. Quando a gente está falando em compreender um texto, todas as informações que você precisa para responder aquela questão está no texto. Você só precisa voltar para a questão, passar seu olho e procurar. Já a interpretação, você precisa ir um pouco mais a fundo. Você precisa se colocar no lugar do autor e tentar entender o que ele quis dizer com aquilo. Quando a gente fala em compreensão, a gente precisa prestar atenção apenas nos elementos no texto. Quando a gente vai para a interpretação, como eu já falei anteriormente, a gente precisa de entender um pouco mais sobre o contexto que aquele texto está inserido. E aí tem alguns fragmentos que você vai identificar nas questões que vai fazer com que explique a você se você vai compreender ou você vai interpretar. Exemplos. Segundo o texto, o narrador quis dizer que, o texto informa que, no texto. Esses exemplos, se uma questão começa com esses elementos ou tem esses elementos presentes, significa que você vai apenas compreender o texto. Agora, se a sua questão começa com depreende-se que, conclui-se do texto que, qual a intenção do autor, são frases, são fragmentos que mostram a você que você precisa ir além do texto, você precisa entender o que o autor quis te dizer com aquelas palavras. Beleza? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ana andava cabisbaixa. Eu coloquei aqui uma foto do que seria isso. A gente tem duas maneiras de ler essa frase, compreendendo e interpretando. Vamos primeiro compreender, que é mais fácil. Ana, uma mulher, que provavelmente você conhece aqui, Ana, andava, então ela estava passando por aí, caminhando, cabisbaixa. Ou seja, com a cabeça baixa, assim como está a foto. Se a gente vai interpretar, a gente vai levar em consideração as minhas referências, as suas referências, onde o texto está inserido. Então, Ana
que aí pode ser uma amiga nossa, por exemplo, uma mulher que nós dois conhecemos, andava. Não necessariamente quando a gente fala andava, ela estava andando, às vezes a gente está dando um exemplo. Ai, toda vez eu vejo essa menina andando meio estranho por aí. Não necessariamente está falando sobre a ação dela estar andando, mas o fato de você ver ela em vários lugares. E cabisbaixa, culturalmente falando, quando uma pessoa está com a cabeça baixa, ela está cabisbaixa, como está na foto, ela está triste. Então você começa a entender, interpretando que Ana provavelmente está triste com alguma coisa. O interessante é que quanto mais você entende sobre o contexto, mais informação você tira sobre ele. Então vamos dizer que você saiba que Ana brigou feio com o namorado dela ontem. Então você já começa a interpretar essa frase de outra maneira. Você já começa a achar que talvez Ana tenha brigado com o namorado e por isso que ela está andando cabisbaixo, por isso que ela está triste. Então quanto mais informação você tem sobre o texto, sobre o contexto, você entende melhor o texto, tá? Tem alguns pontos que são importantes para você fazer, são dicas minhas assim que eu acho que são importantes, que vocês têm que entender antes de responder uma questão, na hora de ler a questão. Primeiro ponto importante, ler sempre a fonte, tá? Por que isso? Para que se você não está entendendo o que eu estou falando, é aquelas informações que vêm entre parênteses no final do texto. Então tem o texto na questão, entre parênteses vai vir a referência de onde aquele texto foi tirado, o ano, o autor, o nome do livro, caso seja um fragmento de um livro. Então todas as informações vão vir menorzinhas entre parênteses. Por que isso primeiro? Por acaso você já pegou um livro e começou a ler ele da parte da página 1, você pegou ele da livraria, fechou o olho, abriu a página 1 e começou a ler dali? Não. A gente primeiro lê a capa, que vai ter várias informações. Dentro do livro, antes do livro começar, vai ter ano, editora, vai falar um pouco sobre o autor. Vão ter várias informações que vão estar ali inseridas para que você comece a ler bem. Você provavelmente vai procurar na internet um pouco sobre aquele livro, você vai pedir opinião para algum amigo ou amiga que já leu o livro. Então, antes de você responder uma questão do Enem, leia a fonte. Depois que você lê a fonte, que você já tem um pouco mais de contexto, porque você já sabe o que você vai ler, você vai para o enunciado, você vai para a questão. Por quê? Às vezes o Enem dá uma sacaneada na gente e aí coloca um texto gigante para a gente precisar interpretar ou compreender, e quando chega na hora da questão ele quer saber sobre o parágrafo 3, ele quer saber sobre um ponto específico, ou ele quer saber só sobre o título. Isso não quer dizer que você vai deixar de ler textos no Enem, mas se por acaso você lê o enunciado e o enunciado está falando sobre um ponto específico do texto e não sobre o texto geral, você já vai ler o texto de uma maneira muito mais focada. Se ele está pedindo para você achar uma informação específica no texto, você já vai ler sabendo que ponto está sendo encheção de linguiça, que não vai ajudar em você, não vai ajudar em nada você a responder a questão, e você já vai para o ponto que você tem que achar, que é o que o enunciado está querendo. Então, leia a fonte, leia o enunciado, vá para o texto. Outra coisa muito importante é riscar o enunciado, tá? O que isso quer dizer? Algumas palavras, como eu coloquei aqui, algumas palavras são mais importantes do que outras. Às vezes a questão ela vem bem contextualizada, com várias informações, mas a pergunta mesmo só está no final. Pegue sua caneta, tenha isso em mente, tá? O Enem é seu, a prova é sua, risque ela. Então, sublinhe as partes importantes, risque as partes que não são importantes, circule para destacar ainda mais alguma coisa, risque o enunciado. Da mesma forma, risque o texto, tá? Às vezes, se você lê a fonte, lê o enunciado e vai para o texto, se você for riscar o texto, você já vai riscar as partes que você já acha que vai lhe ajudar a responder a pergunta do enunciado. Além do mais, que eu coloquei aqui, destacar os tópicos frasais de cada parágrafo. Ou seja, se você tem um texto jornalístico, por exemplo, você vai ver que a estrutura dele é organizada em parágrafos. Cada parágrafo tem uma intenção e tem um objetivo. Cada parágrafo quer passar alguma informação. Então, no título pode ser que seja um geral sobre o assunto, um contexto geral sobre o assunto, uma informação, uma notícia, por exemplo. No segundo, tem dados. No terceiro, tem a opinião de um especialista. E por último, tem a opinião do próprio jornalista. Então, se você sublinha cada pedaço que mostra isso num texto, você vai ter como se fosse uma estrutura resumida de todo o texto, baseado somente em algumas frases. Risque o seu texto. Coloque partes importantes em destaque, circule, sublinhe e por aí vai, tá? Outra coisa importante é tomar cuidado com extrapolações, ok?
Apesar da interpretação ela ser um pouco mais abstrata, digamos assim, você precisa entender um pouco sobre o contexto, a gente tem que tomar cuidado para a gente não extrapolar a informação. A gente tem que ir até onde o texto entrega a gente de informação, até onde a gente entende daquele contexto, mas a gente não pode colocar as nossas ideias sobre as ideias do autor. Então, tome muito cuidado para não extrapolar, tá? De exemplo, eu trouxe aqui uma questão que foi do Enem de 2012. Isso, Enem 2012. Tá aqui a fonte em cima, disponível em portaldapropaganda.com.br, acesso em 1 de março de 2012. A pergunta é: a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na construção de seus textos. Ou seja, a gente vai estar falando, como a gente já viu na fonte, a gente já viu no enunciado, a gente vai ver um anúncio publicitário, que é muito comum no Enem, tá? Se você não é acostumado a prestar muita atenção em textos publicitários, comece a dar uma olhada com um pouco mais de carinho, porque é muito comum no Enem ter questões de publicidade, tá? De anúncios publicitários. Ele continua: nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, então você já tem outra informação aí importante antes de ler o texto, o autor procura convencer o leitor a... Ou seja, existe aqui na questão, ele está mostrando para você que você não vai apenas compreender, você vai ter que interpretar. Por quê? O autor procura convencer o leitor. Então, tem a ver com a intenção do autor, o que ele está querendo fazer com aquele texto. Então, aqui a gente vai precisar interpretar, tá? Vamos ler agora o texto. O texto tem um planeta Terra, né? Aparentemente de tipo uma maquete ou algo do tipo. Pelo menos em preto e branco não dá para identificar muita coisa do que é. Mas o texto diz: garanta sua sacola retornável. Sem a sua ajuda, o mundo é insustentável. E aí tem uma sacola. Até 11/3, a cada R$70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. Tá, então a gente entende o que a gente pode tirar daqui já lendo o texto e lendo a questão, né? Como é um texto publicitário, ele está tentando convencer você a aderir a uma ideia ou comprar um produto ou serviço. Essa é a definição básica de anúncio publicitário. Nesse caso, ele começa o texto chamando você a ter sua sacola retornável, que está à venda, mas ele fala isso porque se você não ajudar, o mundo fica insustentável. Então, a venda do produto dele está baseado na ideia de um mundo sustentável. As alternativas, vamos lá. Como a gente está vendo aí, outra dica que eu dou a vocês. Cada alternativa é como se fosse um final de uma frase, né? Assumir uma atitude reflexiva, evitar o consumo excessivo. Então, se você percebe que as alternativas são complemento do enunciado, é melhor você ler tudo. Então, vamos lá. Nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Não. Ele não deixa o leitor pensando como é que não é. Ele mostra exatamente o que você tem que pensar na hora de ler esse texto. Além do mais, ele não foca muito nos fenômenos naturais. Não tem nenhum tipo de fenômeno natural sendo mostrado aí, certo? Ele está falando apenas da sustentabilidade de uma maneira geral. Letra B. Nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor a evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Não. Ele está pedindo, por sinal, que você use mais produtos reutilizáveis. Ele não está falando também nada sobre consumo excessivo. Letra C. Nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor a aderir à onda sustentável, ok? Evitando o consumo excessivo. Não, ele não fala nada sobre o consumo excessivo. Principalmente porque para comprar a sacola, você tem que ter comprado R$70 em compras, né? Letra D. Nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor a abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. Ok, abraçar a campanha até que estava indo bem. Mas ele não fala nada sobre chamar o leitor a desenvolver projetos sustentáveis. Não tem nada a ver sobre isso. Tem a ver sobre a compra da sacola reutilizável. E por fim, nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor a consumir produtos de modo sustentável e ecológico. Ele chama você a consumir de maneira mais sustentável, é esse que o título apresenta para você, e oferece um produto que vai ajudar você a ser mais responsável e ecológico, que é a sacola retornável. Deu para entender até aqui? É muito importante que você agora pratique
mas pratique prestando atenção se você está usando a interpretação ou a compreensão textual. Beleza?